E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Com o seu inseparável chapelão de vaqueiro, voz rouca e sotaque caipira inconfundível, o apóstolo místico tornou-se um pregador famoso e popular no Brasil a partir dos anos 90. Em seu culto, prometia que até pessoas com deficiência poderiam largar suas cadeiras de roda e voltar a caminhar. Cenas desses supostos milagres não comprovados foram exibidos exaustivamente durante a madrugada na TV para fiéis insones. No ano de 2020, o apóstolo místico pediu oferta de R$ 1.000 aos fiéis em troca de grãos de feijões ungidos, que, de acordo com ele, aqui é coisa da matéria que eu tô lendo, viu? Curariam a pessoa do Xing Ling lá da China. Ao chorar enquanto pedia doações aos seus cultos, o apóstolo místico virou meme nas redes sociais e se transformou num dos maiores personagens preferidos de humorista e imitadores. O menino pobre, nascido em Palma, na zona da Mata Mineira, a 360 quilômetros de Belo Horizonte, perdeu a mãe aos 12 anos, trabalhou na roça, foi pedreiro e morou na rua. Aos 16 anos, levantando um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, virou obreiro, pastor e depois um bispo carismático do tipo que arrastava multidões. Foi um dos campeões de arrecadações de dízimos e ofertas dentro da Universal, até se desligar no ano de 98, para montar a sua própria igreja. Nascia ali a Igreja Mundial do Poder de Deus. E Valdemiro se tornou, a partir de então, um inimigo íntimo do Edir Macedo. Para se vingar, o antigo líder utilizou a emissora de TV, a Record, em 2012 para mostrar que o apóstolo místico é um homem muito rico e poderoso, dono à época de uma fazenda lá no Mato Grosso, na região do Pantanal, avaliada em uma bagatela mísera de 29 milhões de reais, além de aviões próprios e mais 5.000 cabeças de gado. Mais uma imagem aqui, né, da Ilha Bela, né, o local onde está a mansão do apóstolo místico. As terras de Valdemiro, que são a perder de vista, de acordo com a Record, seriam equivalentes no momento a 13,4 mil maracanãs. As fazendas que estavam em nome da empresa WS Music Ltda, de propriedade do apóstolo Sayajin Imortal e a sua esposa, a bispa Francileia de Oliveira, hoje, no entanto, a Igreja Mundial passa uma enorme crise financeira. Só no estado de São Paulo, a Mundial responde cerca de 740 ações, quase todas por falta de pagamento. Um dos credores, durante uma reunião para tentar um acordo, disse ter ouvido que a instituição estaria com as contas zeradas. Ainda de acordo com o apóstolo, ele recursou os recursos, vindo dos dízimos e ofertas estariam sendo transferidos para uma nova instituição religiosa, a Igreja Mundial Mais que Vencedores. Essa denúncia que foi feita também por ex-pastores em ação trabalhista movida na justiça. O apóstolo místico teria recorrido a esta manobra, abrindo um novo CNPJ para assim evitar que a justiça confisque o valor depositado na conta da Mundial, em razão de inúmeros processos por quebranças de dívida. A Igreja Mundial, Mais que Vencedores, informa ter como sede apenas uma sala e não um templo, localizado na rua Borges de Figueiredo, na Moca, zona leste de São Paulo. Tem como presidente o bispo Jorge do Reis Pinheiro, ex-deputado federal e cunhado de Valdemiro. O endereço eletrônico é o mesmo da Mundial do Poder de Deus, onde na internet não há informações sobre a existência de templos dessa instituição em funcionamento. O empresário que falou ao InterCPT chegou a encaminhar uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo contra a igreja, arquivada por falta de provas. O empresário disse, então, que não anexou os documentos à ação propositadamente por receio de torná-los públicos. Em maio, a Justiça de São Paulo autorizou a penhora de 25% dos dízimos e ofertas da igreja para pagar dívidas de aluguéis atrasados. A juíza Ana Clária Dabus nomeou um administrador judicial para ficar responsável pela arrecadação dos valores
angariados no templo em dinheiro vivo e até atingir o valor de R$ 117.000, montante de uma dívida com um proprietário de imóvel na zona norte de São Paulo. Na terça-feira 29, a Justiça penhorou também 50% de um apartamento de propriedade de Valdemiro lá na cidade de Rondonianópolis, em Mato Grosso, avaliado numa bagatela de R$ 2 milhões. A penhoria, que foi decidida pela juíza Beatriz Cabedeza, em processo que foi movido por um outro proprietário de imóvel, a qual cobra dívida de aluguéis e IPTU da igreja, num total de 360 mil. A juíza também disse, na sua sentença, haver indícios de que bens da igreja se misturavam com o do apóstolo. Já a defesa de Valdemiro contestou, afirmando não haver qualquer indício de fraude e que todas as acusações seriam alegações falaciosas sem nenhum respaldo na realidade. Mas a justiça não aceitou a argumentação. Religiosos avaliam que a Igreja Mundial quebrou em razão de supostos desvios de dinheiro praticado por membros da própria instituição, onde teriam lesado Valdemiro. Segundo denúncias publicadas na empresa, contratos milionários com emissoras de TV para a compra de horários e também investimentos equivocados na construção de grandes templos, a Mundial alega que o fechamento das igrejas no ano de 2020 foi devido à pandemia da Xing Ling lá, vocês sabem, né? Onde provocou a queda brusca da sua arrecadação. Os credores da Igreja Mundial afirmam que o apóstolo místico estaria hoje se beneficiando da alegada crise financeira e também dos calotes para pedir mais ofertas e doações aos fiéis, a fim de que sua instituição religiosa não feche e assim os seguidores não fiquem sem receber a pregação religiosa sobre o conforto espiritual. Mas os recursos obtidos com dízimos e oferta estariam sendo transferidos para a Igreja Mundial, mais que vencedores. Não é a Mundial do Poder de Deus, é a segunda igreja, mais que vencedores, a qual só existe no papel. O ex-pastor Marcelo Roque, ex-universal, disse em seu canal no YouTube no início de novembro que pastores da Igreja Mundial em Canoas, lá no Rio Grande do Sul, estariam sem receber salário há 4 meses. Roque costuma reproduzir em suas redes sociais relatos e denúncias de pastores, obreiros e até de fiéis da igreja, como Universal e Mundial, que, de acordo com ele, proprietários estariam pedindo de volta seus imóveis onde estão instalados templos da Mundial devido a aluguéis atrasados, onde os pastores passando fome e também sendo despejados. Sobre isso perguntou: o dinheiro entra, mas está faltando para os pastores comerem e pagarem contas básicas. Pastores estão sem receber salários. Porém, Valdemiro esbanja luxo em sua festa de aniversário, afirmou Roque. Valdemiro, cadê o dinheiro do dízimo? Cadê a oferta? O InterCPT procurou a direção da Igreja Mundial, mas não conseguiu contato. Funcionários da instituição alegam não ter alguém disponível para atender e disseram que não podem fornecer um e-mail para que perguntas fossem encaminhadas à instituição. O InterCPT também enviou os questionamentos ao deputado estadual Ricardo Arruda, do PL do Paraná, missionário ligado à Igreja Mundial, a qual promete encaminhar a petição à direção. Porém, não houve retorno. Rapaz, o negócio é desse, hein? Pense numa labareda. Pense no manto.